Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 21 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 178 do Catecismo, no parágrafo 3, meditando sobre o item Jesus Cristo foi sepultado. O Catecismo nos ensina que Jesus experimentou a morte em favor de cada um de nós. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho Jesus não somente morresse pelos nossos pecados, mas também que provasse a morte verdadeiramente, isto é, que Jesus conhecesse o estado de morte, que é o estado de separação entre o seu corpo e a sua alma, durante o tempo compreendido entre o momento em que ele morreu na cruz e o momento em que ele ressuscitou. Portanto, Jesus morreu de fato em sua humanidade. Seu corpo humano morreu e foi sepultado. Diz São Gregório de Nissa: Deus não impediu a morte de separar a alma do corpo de Jesus, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, Jesus, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, cessando nele a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. O Catecismo está a nos explicar que Jesus Cristo, na sua humanidade, ele morreu. Seu corpo e a sua alma foram separados pela morte. Mas Jesus, em sua divindade, não podia morrer. Por isso, o seu corpo não se decompôs e, por isso, no terceiro dia, esse mesmo corpo, novamente unida a alma ao corpo, esse corpo ressuscitou glorioso, corpo e alma, e assim estão na presença de Deus, na glória do céu, corpo e alma reunidos na pessoa de Jesus Cristo. Diz ainda o Catecismo, na explicação de São João Damasceno: pelo fato de, na morte de Cristo, a alma ter sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram igualmente desde o início, na pessoa do Verbo encarnado. E na morte, embora separados um do outro, corpo e alma, cada um permaneceu com a mesma e única pessoa do Verbo. A morte de Cristo, portanto, diz o Catecismo, foi uma morte verdadeira, pôs fim à sua existência terrestre humana. Entretanto, devido à união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que a morte o dominasse, pois Deus não pode morrer. A divindade não morre, porque a virtude divina, então, preservou o corpo de Cristo da corrupção. O sentido espiritual de tudo isso, meu irmão e minha irmã, é que no batismo, que significa literalmente imersão, no batismo nós morremos para o pecado com Cristo, para ressuscitarmos com Ele para uma vida nova. Diz São Paulo: pelo batismo fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Em resumo, em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte. Foi verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, que morreu na cruz e foi sepultado. Durante a permanência de Cristo no túmulo, nos 3 dias em que esteve morto, sua pessoa divina continuou a assumir tanto a alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo, sepultado,
morto, não sofreu decomposição. Atos 2, versículo 27. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.